Fisioterapeuta, o paciente deu entrada no seu consultório, na sua clínica, com uma queixa de dor na região anterior do ombro. Qual a sua conduta com esse paciente? Você pega a prescrição médica com diagnóstico de síndrome do impacto do ombro, por exemplo, conduta analgesia, TENS, ultrassom, fortalecimento do manguito rotador, músculos escapulares, alongamento, e então você realiza a sua conduta. Ou então você pega a prescrição médica, só que você pergunta para o paciente, você fez algum exame? Você tem algum exame? Aí você vai lá no laudo do exame ou nas imagens, e aí você vê lá, tendinopatia do supraespinhoso, ruptura parcial, tendinopatia do cabo longo do bíceps, e em cima disso você anota na ficha e você estabelece a sua conduta terapêutica. É assim que você conduz a avaliação e o tratamento do seu paciente. Então, eu digo para você, fisioterapeuta, se você tem esse padrão de consulta com o seu paciente, de conduta com ele, realmente essa sua avaliação tem que ser uma avaliação gratuita, porque ela não vale de nada. Por quê? Você simplesmente pegou um encaminhamento médico que te dá um diagnóstico da lesão e não do padrão de comportamento dos sinais e sintomas que ele apresenta e estabeleceu uma conduta sem sequer avaliar ou examinar o seu paciente. É por isso que muita gente me liga aqui na clínica e fala lá com a secretária, a avaliação não é gratuita? Avaliação gratuita? A avaliação é o ponto mais importante de todo o processo de tratamento do nosso paciente. Porque se eu não tiver uma boa avaliação, uma avaliação muito bem estruturada, eu não sei nem por onde começar. Eu não sei nem se aquele encaminhamento que chegou na minha mão, ele condiz com a realidade. E isso acontece a todo tempo, todos os dias aqui na Clínica Fisiocita. E eu acredito que na sua clínica, no seu consultório, também não deva ser diferente. Então, qual que é esse processo? Pensando nisso, eu criei um sistema integrado de técnicas terapêuticas avançado, onde eu vou te ensinar, fisioterapeuta, os atalhos, desde a avaliação ao tratamento do seu paciente ortopédico e traumatológico. Qual o processo para você avaliar e tratar esse paciente de forma eficaz, otimizando os seus resultados desde a sua primeira consulta? E eu vou te explanar agora, passo a passo, como que eu faço com os meus pacientes aqui. Eu vou te mostrar qual que é o plano de voo seguro que eu passo para os meus alunos no Método Cita, os quais eles aplicam na prática clínica deles, tendo resultados de excelência. Essa é a ficha do Método Cita. Então, eu tenho uma ficha, uma folha de rosto, onde eu vou anotar basicamente tudo o que for necessário mediante o passo a passo que eu vou te dar agora. Então, o paciente chegou para você, aqui eu tenho a data, aqui eu tenho o diagrama corporal desse paciente, aqui eu tenho o diagrama Cita, onde eu vou avaliar a coluna vertebral. Aqui eu tenho os dados pessoais do meu paciente, ok? Assim como sexo, importante, porque a gente tem prevalência de sexo a sexo. Como que esse paciente chegou para mim? As indicações, é importante você documentar, estabelecer estatísticas sobre isso, para você direcionar seus investimentos também. Telefone de contato, e-mail desse paciente, caso precise enviar alguma documentação ou receber via WhatsApp, e-mail, como for melhor, para cada paciente. A profissão dele, porque isso pode estar muito correlacionado com a queixa que trouxe ele para você. Atividade de lazer, se ele pratica atualmente ou se ele deixou de praticar. E também a expectativa do seu paciente. Isso é muito importante. Você alinhar a expectativa do seu paciente
no seu tratamento. Porque dependendo da expectativa dele, você não vai conseguir atingir isso com o seu tratamento. E isso vai gerar uma frustração no seu paciente. Então, tudo isso precisa estar linkado no seu tratamento. Ok, colhi os dados pessoais, atividade física que ele pratica ou não, as expectativas dele. Eu vou começar o que agora? Uma história pregressa da queixa atual. Ok? Eu vou perguntar para esse paciente o que te trouxe comigo, o que vem te incomodando, independente daquele encaminhamento que o médico me passou. Tudo bem? Independente daquele encaminhamento. O que me interessa é como se comportam os sinais e sintomas desse paciente. É isso que eu vou examinar. Eu quero fazer um exame cinesiológico funcional. Eu sou um fisioterapeuta, eu reabilito, eu devolvo o movimento para os meus pacientes. Então eu preciso entender todos esses processos. Então eu vou entender onde é a sua queixa. Vai falar, minha queixa é aqui. Ela é pontual, eu venho aqui no diagrama corporal e vou marcar onde que é a queixa dele. Não, minha dor é aqui e desce um pouco mais para o braço. Eu vou fazer um xizinho aqui e uma linha. Ou seja, eu vou documentar exatamente o comportamento do primeiro dia, na data que eu coloquei aqui em cima, que esse paciente pisou aqui dentro da minha clínica, no meu consultório. Tem dor na escápula, enfim, se tem dor na cervical, eu vou documentar tudo no diagrama CITA. Pois bem, então eu vou começar com perguntas objetivas. Quando iniciaram seus sintomas? Olha, começou tem um dia, começou tem alguns dias, tem semanas, tem meses, tem anos. Isso já vai me dando proporções diferentes do problema que eu vou pegar ali na minha frente, tá certo? Se for dias, provavelmente algo mais agudo. Se for mais algo de longo prazo, algo mais silencioso, insidioso, que foi se instalando de forma lenta e progressiva, de uma forma mais crônica. Tem uma cronicidade maior. Então tudo isso já vai dando pistas para eu montar o meu raciocínio clínico de tratamento para esse paciente lá nos finalmente, quando eu terminar a minha avaliação. Pois bem, houve alguma causa aparente para o início dos sintomas? Teve algum trauma? Teve alguma queda? Algum movimento mais brusco? Algo que o senhor fez e dali para frente iniciaram os sintomas ou não? Foi se instalando de forma lenta e progressiva. Aí com certeza a causa não é de um dia ou dois ou de uma semana. Isso geralmente está se instalando ao longo aí de semanas ou meses, ok? Ou até anos. Muito bem. Desde o início dos sintomas até o presente momento dessa consulta, como que evolui os seus sintomas? De forma estável, ele não está melhorando, mas ele também não está piorando, ou não? Ele está evoluindo com piora, ou ele está evoluindo com uma melhora mediante a conduta que foi estabelecida lá pelo médico? Se ele chegou com encaminhamento, ele passou com o médico, né? Como é que está evoluindo esse seu quadro? Estável, melhor ou pior? Eu vou começar a documentar tudo isso aqui na minha ficha de avaliação. Então eu vou perguntar para ele, desde o seu início dos sintomas, o senhor passou aí com um ortopedista que o senhor trouxe encaminhamento. Tem paciente que não passou com um profissional nenhum. Isso acontece muito porque nós somos profissionais também de primeiro contato, graças a Deus, né? Por isso que a gente tem que estar preparado, porque as oportunidades favorecem o bom profissional, aquele que se encontra estudando, preparado, baseado em evidências científicas e na prática clínica, ok? Passei com o ortopedista. O que o ortopedista te falou? O ortopedista me examinou ali e pediu um exame de ressonância magnética. Ok, depois eu retornei com o exame, ele falou, tá aqui, ó, você tem uma lesão, um exemplo, tá? Um exemplo, uma lesão no supraespinhoso do manguito rotador. Você tem uma síndrome do impacto do ombro, você tem uma tendinopatia, você tem uma lesão parcial do tendão. Ok, eu vou lá e documento o que o médico falou para ele. E qual que foi a conduta desse médico com você? O médico, ele me passou anti-inflamatório e prescreveu fisioterapia. Aquela que a gente viu, né? Uma fisioterapia analgésica, já deu até a conduta para você fazer um TNS, para fazer um ultrassom, para fazer alongamento, fazer fortalecimento, enfim, fortalecimento isométrico, enfim, ok. Tudo isso a gente vai documentar ali na nossa ficha de avaliação do paciente. Eu vou pegar o exame do meu paciente agora e já vou documentar aqui com o exame. Não.
O último item da minha ficha de avaliação está aqui, ó. Exames complementares. O que são exames complementares? São todos aqueles exames que complementam um bom exame clínico, se necessário for. Por quê? Muitas das lesões que estarão presentes lá no exame do meu paciente são lesões que vão evoluindo num processo degenerativo natural. Não pense que você vai encontrar alguém com 40 anos de idade sem uma tendinopatia, mesmo sem queixa no ombro. Ou às vezes até uma ruptura parcial. Então, esses achados no exame de imagem, eles fazem parte desse processo natural de envelhecimento. Então, se eu colocar na minha cabeça e transferir isso ainda para o meu paciente, pronto, acabou o processo, porque eu não vou reverter aquele processo degenerativo do tendão, mas eu vou melhorar a dor, eu vou melhorar a funcionalidade dele, eu vou melhorar a qualidade do movimento, a amplitude do movimento. Esse é o processo. É isso que eu quero ensinar para vocês com o método CITA. É isso que eu ensino para os meus alunos há mais aí de 5 anos, treinando, capacitando profissionais e também aqueles que também trabalham comigo aqui na Clínica Fisiocita. Vamos lá, dando sequência nessa avaliação. Ok, colhei todas as informações, a prescrição médica que o médico falou, e aí eu vou lá agora. Quais os fatores que melhoram e pioram? Ainda estou na anamnese do meu paciente, que é a coleta de dados, é o exame subjetivo. Ou seja, diferentes pacientes com a mesma queixa no lugar podem ter histórias diferentes para me contar, ok? E isso vai nortear realmente o meu raciocínio. Muito bem, no seu dia a dia, o que piora essa sua dor no ombro? Algum movimento específico, dormir em cima do ombro? Se o paciente não souber me responder, eu posso dar sugestões para ele. Estender uma roupa no varal, lavar a cabeça, pentear o cabelo, coçar as costas, lavar a axila, vestir uma blusa, passar um cinto na calça, carregar algum objeto mais pesado, a elevação do braço para algum movimento mais específico, pegar algo no armário, enfim, alcançar algum objeto. Eu vou ter então aqui dados que vão me dar a referência mecânica do que reproduz sintomas para esse meu paciente, nas atividades funcionais do dia a dia, tá? E também fatores que possam melhorar. Por exemplo, tem algum movimento, alguma postura ou algo que o senhor faça que melhora a sua dor? Minha dor só melhora quando fica em repouso. Isso é muito comum para membros superiores. Geralmente as atividades que eu tenho de elevação ou rotações do membro superior com elevação, isso incomoda bastante o ombro, isso estressa mais aqueles tecidos músculo-esqueléticos. Tá? Então isso é muito comum. É por isso que a tipóia funciona tão bem para esses pacientes, mas eu tenho que saber também utilizar e prescrever. O paciente não pode passar um dia inteiro com uma tipóia. Eu preciso usar isso de forma intermitente, com uma orientação correta, para que esse processo ele não perdure por mais tempo do que ele já está ocorrendo com o paciente. Ok? Depois eu vou entrar com perguntas objetivas. Então aqui a gente já vai ter respostas para quanto tempo que esses sintomas iniciaram, anos, meses, dias, semanas, se essa dor está estável, melhorando ou piorando. Então já preciso, depois dessa anamnese, eu tenho que saber responder essas perguntas. Se a dor é local ou se ela é difusa, se ela é espalhada. Se a dor é referida, ou seja, ela é referida de um tecido músculo-esquelético, ou seja, uma lesãozinha aqui no tendão está referindo dor para a lateral do meu braço. Ou não, é uma dor irradiada da coluna cervical. Eu tenho dados que vão me dar indícios se isso pode ou não estar acontecendo para depois eu ir para o exame físico, o que nós chamamos de exame objetivo, ok? Essa dor ela é simétrica ou é assimétrica? Ela é igual dos dois lados ou não? É só de um lado ou só do outro? Ela é superficial no nível da pele ou ela é profunda lá dentro? Ela é contínua? Ela é intermitente? Se for contínua, a gente já tem uma ideia de uma irritabilidade tecidual maior. Se for intermitente, uma irritabilidade tecidual menor. E qual a qualidade dessa dor? Ela é profunda? Ela é uma pressão? É queimação? É formigamento? Eu tenho que ter esses dados anotados, ok? Então isso vai responder a minha pergunta. Se é o padrão de dor, se o padrão de dor desse paciente ele é nociceptivo, ou seja, de tecido músculo esquelético, se é químico ou mecânico,
Se é neuropático, vem de alguma raiz nervosa que isso está irritando realmente e causando essa dor irradiada para a região do ombro, que é muito comum. Se é os dois, pode ser um combinado, tanto nociceptiva como neuropática, ou se ela é nociplástica, ou seja, já existe uma sensibilização de sistema nervoso central, e aí provavelmente esse paciente já tem duração de sintomas aí que já passam meses ou até anos, ok? Então, com essas respostas, vou fazer depois perguntas gerais, se a saúde dele é normal, é boa ou não, se ele tem algum problema de saúde específico, se ele já teve algum acidente mais relevante, as cirurgias que possam ser ou não correlatas, os tratamentos que ele tenha realizado até a presente consulta com você. Por quê? Isso vai nortear para você se ele passou com aquele profissional do choquinho, que foi lá, fez choquinho, fez ventosa, colocou kinesiotape nele, não vai melhorar. Ele não vai melhorar. Alguns até melhoram por um processo natural do corpo reagindo, buscando o quê? A regeneração tecidual. Tá? Mas esse paciente chegou até você, você tem que entender quais foram as intervenções que os demais profissionais tentaram e não deram certo. Às vezes esse paciente ele passou com excelentes profissionais. Opa! Passou com excelentes profissionais. E esses profissionais às vezes deixaram passar batido alguma coisa ou não. Ou realmente o quadro desse paciente é um quadro mais complexo. Você precisa estudar realmente a fundo e aí vai a expertise de cada profissional no tratamento. Então, todos esses dados eu preciso ter. Ele fez uma boa fisioterapia realmente e não está respondendo, isso pode acontecer. Ou não, ele fez uma péssima fisioterapia e, enfim, não vai melhorar mesmo. Tá à espera de um milagre aí, tá ok? E se esse paciente está fazendo ou não uso de medicações. Quais são essas medicações? Para você ter uma ideia se dentro de todo esse quadro que ele apresenta, o quadro não está melhorando ou está piorando, ou enfim, está estável por diversos fatores que estão envolvidos em toda essa anamnese, que é entender o quadro do paciente primeiro. Ok, terminei de entender o quadro do meu paciente. Essa fase de anamnese, ela pode variar muito. Às vezes eu vejo profissionais falando, isso aqui é 10 minutinhos. Não é assim. Não é uma receita de bolo. De algumas pessoas que vão chegar para vocês na clínica de vocês, no consultório de vocês, o entendimento ele é fácil, ele é moleza. Né? Rapidinho você entendeu o que aconteceu e você já vai lá e vai para o exame físico, tudo bem. Mas alguns outros pacientes, principalmente esses que já passaram com muitos profissionais e bons profissionais, você precisa entender melhor. Você precisa destrinchar melhor essas informações. E pode ser que nessa primeira consulta ainda não seja suficiente para isso. Você ainda precisa de mais dados ao longo do processo que esse paciente estará com você. E isso acontece com frequência, ok? Muito bem, terminei, agora eu vou para o meu exame físico, meu exame objetivo, ou seja, eu tenho informações e agora eu vou para um exame mais específico para ter ideia para confirmar as hipóteses que eu levantei nesse meu exame subjetivo. Okay? Então, o exame objetivo é exatamente isso. Então, eu venho com testes mais específicos, mais pertinentes para descartar cervical, se ela está envolvida ou não, se tem alguma outra estrutura envolvida. Enfim, agora eu vou para um exame mais certeiro com o paciente dentro de todos os dados. Eu costumo dizer que é um funil. Chega aqui muita informação, ela vai afunilando, até que aqui eu vou ter um raciocínio perfeito do quadro do meu paciente e a conduta que eu vou estabelecer. E não conforme a prescrição que veio, ok? Isso vai garantir o sucesso do tratamento de vocês. Então eu vou lá para um paciente de ombro ou que seja alguma queixa de membro superior em geral, eu preciso avaliar a coluna cervical. Então eu vou pedir para esse meu paciente movimentos clássicos de extensão, de flexão, posso colocar inclinações também, as rotações, enfim, vou aplicar uma série de testes específicos para a cervical para ver se isso reproduz ou não os sintomas do meu paciente. Se reproduzir, existem grandes chances dos sintomas estarem vindo de outra região, que não o local onde ele tem o problema. E é por isso que muitos pacientes, ao realizarem tratamentos por uma prescrição médica específica sem examinar, tem falha no tratamento.
Por quê? Trato local, mas o problema não está no local, ele está à distância. Eu já comi bola já de cara no momento da minha avaliação. Daí a importância de se avaliar minuciosamente o seu paciente, ok? Muito bem. Dando sequência, avaliei a coluna cervical, se necessário, coluna torácica é importante também, a torácica alta, que pode estar envolvida, ok? Aí eu vou para os testes específicos de membro superior. Uma inspeção básica, olhar como estão os contornos anatômicos, se tem alguma anormalidade ou não, e acontece também com frequência de acordo com a queixa do paciente. Vou avaliar, vou fazer um exame palpatório local, então o paciente está lá na sua frente, eu vou vir e vou palpar, aqui eu não tenho a clavícula, né? Vou imaginar, vou vir palpar tudo que é palpável ali para mim. A articulação acrômio-clavicular, a cabeça humeral, palpando o trocânter maior, trocânter menor, tá? A articulação acrômio-clavicular, que pode ser uma fonte de dor. Vou palpar processo coracoide, vou palpar tuberosidade menor, tuberosidade maior, vou palpar o sulco bicipital, porque todas essas estruturas podem ser estruturas que no exame palpatório podem reproduzir sintomas do paciente. E isso eu preciso estar sempre documentando. Então, não deixem de fazer um exame palpatório, porque é importante no momento da avaliação do seu paciente, ok? Fiz o exame, aí eu vou passar para os testes de amplitude de movimento. Então, os movimentos básicos de ombro. Movimento de elevação, movimento de rotação lateral, movimento de rotação medial. Então, vou lá pedir para o paciente, quando eu falar já, o senhor vai levantar o braço em direção ao teto para sentir dor ou desconforto. Ele vai fazer o movimento e vai me contar se ele sente dor ou não, se é no início do movimento, se é no final. E eu vou começar a documentar tudo isso. Os movimentos de rotação e tudo isso eu vou colocando na minha ficha de avaliação do método CITA, ok? Simples, é rápido, só que para isso vocês têm que colocar em prática. Ninguém fica expert numa especialidade se não colocar a mão na massa, se não fizer isso várias vezes. Então, a repetição leva ao aprendizado. Quanto mais vocês atenderem pacientes, quanto mais vocês colocarem o raciocínio de vocês, quanto mais vocês quebrarem a cabeça, quanto mais vocês estudarem, vocês vão garantir que vocês estejam cada vez mais preparados para receber, atender as expectativas desses pacientes que chegam até vocês. E depois eu vou para os TUCs, que seriam os testes de unidades contráteis. Fazer teste, então, de flexão de cotovelo, flexão de ombro, extensão, rotadores laterais, rotadores mediais, abdutores do ombro. Então, eu vou testar quem? Os tecidos contráteis, ventre e tendão. Tá? Porque colocando carga neles, se eles reproduzirem sintomas, eu tenho que começar a documentar tudo isso, porque tudo isso é relevante para o meu exame físico, para montar o meu raciocínio clínico e estabelecer a minha conduta terapêutica. Depois eu tenho aqui testes especiais, caso você queira aplicar algum teste especial ortopédico que você aprendeu na sua faculdade, e exame de sensibilidade e reflexo, caso ele tenha me relatado algo, olha, eu sinto um formigamento ali, aí eu vou examinar mais detalhadamente, senão eu vou passar batido quanto a isso, tá? É assim como os reflexos tricipital e também radial. Com todas estas informações, agora eu vou ter a ideia do que eu preciso trabalhar com esse paciente, né? Eu encontrei dor à palpação ali no sulco bicipital, eu encontrei dor no teste de flexão de cotovelo, eu encontrei dor no teste de rotadores laterais, eu encontrei limitação de amplitude de movimento, dor à palpação da acrômio clavicular. Ou seja, todas essas informações que você colheu vai nortear a conduta terapêutica que você vai ter com o seu paciente. Tanto de intervenção de eletrofototermoterapia, se for necessário, com laser local, com o uso de uma corrente combinada,
com as técnicas de terapia manual, restabelecendo a artrocinemática, os micromovimentos daquela articulação, para depois restabelecer a osteocinemática, que são os macromovimentos, ou seja, existe um passo a passo para depois chegar num processo de fortalecimento muscular, já num processo desde o início de educacional do paciente. Eu preciso educar o meu paciente quanto aos fatores que possam ser agravantes ou atenuantes, para que ele possa aplicar isso no dia a dia e diminuir os fatores nocivos que podem perpetuar os sinais e sintomas dele. Então é desta maneira que a gente trata o nosso paciente. Repara o quanto de informação eu preciso antes de estabelecer uma conduta terapêutica. Então aqui, você, profissional da fisioterapia, eu faço um convite para você conhecer o meu curso, o Método CITA, esse Sistema Integrado de Técnicas Terapêuticas Avançado, em ortopedia e traumatologia. Nele eu vou te ensinar os atalhos seguros, desde a avaliação ao tratamento do seu paciente ortopédico, para que você tenha resultados de excelência desde a sua primeira consulta com seu paciente. Resultados extraordinários, os mesmos resultados que me fizeram uma referência em reabilitação ortopédica com terapias manuais. Então, se você quer aprender e saber mais sobre esse meu método que eu desenvolvi aos mais de 20 anos de prática clínica ininterrupta, eu faço um convite para você entrar no link abaixo, que aqui você vai ter mais informações. Um forte abraço e fisioterapia especializada a todos os fisioterapeutas. Até mais!